Oi, tudo bem? Vamos começar hoje de novo o nosso estudo, Romanos 10. Vamos orar para Deus para Ele abençoar esse momento. Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muito obrigada porque estamos aqui reunidos mais um dia para ouvir da Sua palavra. Ouvir essa palavra viva, forte, restauradora. Traz novamente um novo ânimo, paz e tranquilidade ao nosso coração. Enquanto essa palavra estiver sendo recitada, Senhor, estiver sendo lida, que ela entre no nosso corpo, no nosso espírito e produza, Senhor. Produza um novo ânimo, Senhor. Produza força, tranquilidade, paz. E que a gente, no momento certo, produza os frutos desse estudo, Senhor, dessa palavra maravilhosa. E que a gente não pare em Romanos, que a gente continue lendo a Sua palavra com muito entendimento e esperando que o Espírito Santo possa revelar aquilo que é do seu interesse, Pai, aquilo que é importante para a gente saber nesse momento, nesse atual momento que estamos passando. Espírito Santo, você é bem-vindo aqui. Fala ao nosso espírito, fala à nossa mente, ao nosso intelecto, aquilo que o Senhor quer revelar para a gente no dia de hoje. Jesus, nós te amamos, te louvamos, te glorificamos e queremos a Tua presença a todo momento, a todo instante na nossa vida. Muito obrigada, Pai, por esse momento, em nome de Jesus. Amém. A palavra diz o seguinte: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus. Isto é para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo. Isto é para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou de dentro dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele crê, confia, jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeu e gentios, pois o mesmo Senhor, Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que ele invoca. Todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés diz: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo e os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Aqui Paulo, ele novamente começa falando e deixando uma coisa muito interessante para a gente como ensinamento. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Paulo, ele se preocupa com a salvação das pessoas. Ele tanto se preocupa que ele enviava essas cartas, visitava as igrejas em formação, os povos, levando as boas novas. E isso, trazendo para a nossa vida como cristão, isso é um exemplo. Quantas vezes eu paro o meu dia, eu paro a minha semana, 10 minutinhos que seja, para dedicar uma oração às pessoas que ainda não conhecem a palavra. Ou até mesmo aqueles irmãos que estão se enfraquecendo na fé. Quanto eu tenho me dedicado, né, mesmo que no íntimo do meu coração, naquele momento, eu e Deus, e me preocupado com a salvação das pessoas. Tá aí, Paulo deixa um exemplo pra gente. Que a gente hoje comece a pensar nisso, né? Não só querer a salvação só para mim, a salvação é individual, mas eu também posso pedir
a salvação para os meus irmãos, para as pessoas que eu conheço, para a humanidade, para tudo. Que Deus se revele, se manifeste e as pessoas sejam salvas por acreditar nele, né? Através da misericórdia do Senhor. Isso é algo que nós podemos fazer. Não custa nada, né? Não vai nos afetar em nada, pelo contrário, vai fazer um bem muito grande. Nós precisamos de pessoas que se levantem, umas para orar pelas outras, uma para interceder pelas outras, para gerar uma atmosfera, uma ativação de atmosfera, de oração e de favor, de uma pessoa pela outra, assim, poderosa. A oração é uma maneira poderosa da gente conseguir as coisas. É uma ferramenta tão simples que não custa nada. Imagina se tivesse que pagar para orar. Não custa nada, a gente pode fazer a todo momento, se conectar com Deus e pedir pelas pessoas. Tirar o foco da gente, sabe? E essa coisa egoísta de falar com Deus só pedindo coisa pra gente e pedir pras pessoas. Às vezes tem pessoas do nosso lado que estão sofrendo tanto e a gente nem se dá conta. E às vezes essas pessoas não têm capacidade de pedir ajuda. Então nós, como cristãos, pessoas que levamos as boas novas, nós precisamos fazer pelas pessoas, né? Tem tantos países passando por guerra, mulheres sofrendo, crianças passando fome, a gente tem que orar pela salvação de todas essas pessoas e também pelas pessoas que estão do nosso lado. E ele vai falando aqui, ó: posso testemunhar que eles têm zelo, ele estava falando dos israelitas, por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignoraram a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Os israelitas eram as pessoas que acreditavam verdadeiramente que viria o Messias, mas quando veio Jesus não satisfez o padrão que os israelitas estavam esperando. E muitos deles não acreditaram. E além disso, eles estabeleceram uma própria maneira de ganhar o favor de Deus, que era fazendo todos os rituais, né? Sendo pessoas bem obedientes da lei, mas eles esqueceram que um ponto muito chave para para abrir a porta da salvação é acreditando no Messias. O ponto mais importante, muitos deles, alguns deles, não todos, estavam falhando. E eles, como está falando aqui na palavra, ignorar a justiça que vem de Deus e procurar estabelecer a sua própria, aquela coisa que a gente está sempre falando aqui, né? Ganhar o favor de Deus, a salvação por meio de obras próprias. Tiro Deus no centro e me coloco para quê? Numa atitude arrogante de dizer que tudo que tem na minha vida, e se eu conseguir a salvação é porque eu fiz. Não é essa a atitude, né? E ele fala aqui, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. A palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou de dentro dos mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha o tanto que a palavra é maravilhosa e o tanto que é simples. Simples. Você entender como funciona a justiça e a salvação de Deus. Você não precisa ser uma pessoa perfeita, maravilhosa, ter milhões de habilidades. Você precisa crer com seu coração e confessar com a sua boca. Você precisa de duas coisas que você já tem, coração e boca, né? Sentimentos, espírito e a boca. E tudo isso é o que você precisa para você ser justificado e salvo. Crer com seu coração, crer verdadeiramente, né? Quando fala seu coração, é você crer verdadeiramente, né? Com sentimento, com potência. E confessar com a boca é você não ter vergonha de falar. Muitas pessoas podem pensar, né? Mas eu creio aqui dentro do meu coração. Mas você precisa confessar. Que quando você confessa, você está confessando para todo mundo. Você está confessando para Deus, para o Espírito Santo, para Jesus. Você está confessando para as pessoas. Você está confessando para o universo. Você está confessando para todo mundo que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Sem vergonha, porque existem pessoas que
amam a Jesus, mas na hora de falar que ama a Jesus tem vergonha. É tão simples aqui. Com o coração se crê para a justiça, para ser justificado, e com a boca se confessa para a salvação, para ser salvo. Todo que nele confia jamais será envergonhado. Olha que promessa, todo que nele confia jamais será envergonhado, porque Jesus pregou na cruz toda a vergonha. Ele sofreu todo tipo de desonra por pessoas pecadoras, como eu e você. E quem crê nele não será envergonhado jamais. E depois ele fala, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. O que você está esperando que você não está invocando o nome do Senhor? O que você está esperando? O que falta acontecer na sua vida para você acreditar que Jesus Cristo é o Senhor? Acreditar no sacrifício dele? Acreditar que ele é a expressão máxima, a revelação máxima de Deus? E que a gente só chega ao Pai através dele. Não tem outra maneira, não tem outro caminho. Tá falando aqui. Vai abençoar ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Eu não preciso nem explicar, essa frase já se explica por si só. Aí vem uma coisa que é muito importante para mim e para você. E é essa parte aqui que confronta a nossa vergonha. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Isso aqui chama a gente a uma responsabilidade muito grande. Porque com o coração se crê e com a boca confessa. E quem invocar o Senhor será ricamente abençoado. Mas como as pessoas vão invocar o Senhor se não creem nele? E como vão crer se nunca ouviram falar dele? E como vão ouvir se não tem quem pregue? E como vão pregar se não tem quem foi enviado? Isso é uma responsabilidade muito grande. Existem pessoas que estão com o coração igual uma terra arada, só esperando a semente da palavra cair. Só que essas pessoas estão esperando o quê? Esperando as pessoas que vão anunciar as boas novas. O próprio nome já diz, boas novas. Vamos parar de levar más notícias. Ai, o gás subiu, a inflação, isso, aquilo. E vamos começar a anunciar boas novas. Vamos pregar a palavra. Vamos fazer as pessoas ouvirem. E através do ouvir, crer. E através do crer, confessar. E através do confessar, serem salvas. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Eu, você, todos nós. Existem pessoas que estão prontas para receber Jesus e não recebe porque não tem ninguém para chegar para elas e falar: ei, Deus te ama, você é precioso, você é preciosa. E mostrar uma realidade de amor e justiça e misericórdia que essas pessoas talvez nem conheçam. Nós precisamos nós somos responsáveis. E aqui está falando. E ele termina falando, né? Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Como eu falei, muitos israelitas, eles sabiam, eles tinham conhecimento, letrado, sabia que Jesus que viria o Messias. Mas quando o Messias veio, muitos deles não creram. E gentios que nunca souberam, não tinham esse conhecimento, de ouvir falar, creram. Olha que coisa maravilhosa. De ouvir falar, creram. Não foram nem o povo escolhido. Era outro povo. E de ouvir falar, creram. Quantas pessoas não precisam ouvir falar para crer? Como eu, como você. É muito maravilhoso isso. E que a gente não seja como essas pessoas que estão esperando o Messias. E quando o Messias aparece, a gente não consegue identificar. A gente não consegue saber quem é.
que isso não aconteça, que a gente saiba reconhecer o perfume, a presença do Senhor, as coisas dele. Quando a gente estiver na internet, nas redes sociais, a gente precisa ser responsável de gerar uma atmosfera maravilhosa, uma atmosfera de amor, de paz. A gente precisa parar de ser tão inocente e começar a agir no Espírito e pedir para que Deus interceda por nós em todo e qualquer assunto. Tudo diz respeito a Deus, tudo diz respeito ao Pai. O Pai toma conta de todas as coisas. Não tenha nada na sua vida, na minha, e falar, não vou colocar Deus nisso. Vai, porque Deus está em todo lugar, está em tudo. Então a gente precisa colocar os nossos assuntos, os assuntos da nossa família, da nossa sociedade, os assuntos dos nossos compatriotas, né? A gente precisa colocar a situação do nosso país, do país que a gente vive. Nós precisamos apresentar tudo a Deus. E em tudo questionar, isso tem Deus? Como que Jesus atuaria nesse assunto? Eu tô fazendo saindo aqui completamente do assunto, mas dando um pequeno testemunho. Eu tô fazendo um diplomado aqui, que é uma especialização em bioética, e tem temas muito polêmicos, né? Como eutanásia, suicídio assistido, e eu, como cristã, isso vai dentro do meu ser e me causa ruído. E eu pergunto para Deus, eu pergunto para Ele, Senhor, qual é a sua opinião? Eu quero saber qual é a sua opinião, porque a sua opinião é a minha opinião. Eu não quero ter nenhuma opinião que não seja a tua. E eu faço isso com tudo. Eu faço isso com a política, eu faço isso dentro da igreja. Quando eu vejo algo que eu não gosto, quando o meu coração se incomoda. Eu sou uma pessoa que eu tenho um discernimento muito forte. Então, quando o meu coração se incomoda, eu sei que alguma coisa está acontecendo. Então, eu tenho tido o hábito de perguntar para Deus como Deus faria, como Deus agiria. E é isso que nós temos que fazer. A gente tem que buscar fazer as coisas de acordo com como Jesus faria. Então, começa a perceber as pessoas que você segue, as pessoas que você admira, como que ela conversa, como que ela se comporta, quais são as coisas que ela comparte, o que ela fala. Porque do que a boca fala, o coração tá cheio. E as pessoas dão sinal o tempo inteiro do que elas vivem, que elas são, que elas fazem. Eu não sei você assistindo esse vídeo, mas eu tô tão emocionada, com a vontade de chorar assim, enorme. Falar de Deus é muito maravilhoso, né? Eu trabalhei o dia inteiro, né? Tô full no dia, mas assim, o cansaço vai embora, porque a presença de Deus, quando chega, é tão maravilhosa que não tem nem como você pensar em cansaço. Você quer ficar, né? Você quer ficar nessa presença. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Vocês têm duas responsabilidades, né? Nós, né? Vocês não, vou me incluir, obviamente, né? Uma, orar pelos irmãos. Vamos orar, vamos começar hoje orando por todas as pessoas que a gente conhece, aquelas pessoas que estão distantes, estão perto, agentes do governo, pessoas de outros países, e fazer algo que manifeste o reino. Enviar uma passagem para alguém, conversar com alguém no trabalho, Jesus te ama, e falar da sua experiência com Jesus. E levar o evangelho para as pessoas. As pessoas estão com sede e fome de Cristo. Às vezes elas nem sabem, mas elas estão. E nós precisamos manifestar esse Deus maravilhoso na vida delas. Né? Então, muito obrigada por assistir esse vídeo. A gente se vê amanhã em Romanos 11 e vamos encerrar esse dia com uma oração. Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso, Senhor. Que a gente tome posse dessa responsabilidade, Senhor, de levar as Tuas boas novas, Pai, para que muitas pessoas possam escutar a Tua palavra. E através do escutar, Senhor, essas pessoas possam conhecer a Ti.
E através de conhecer a Ti, Senhor, as pessoas possam crer em Você de todo o coração. E através dessa crença que elas possam confessar e proclamar com a boca delas que o Senhor é santo. E o Senhor é o nosso Senhor, nosso Pai. Muito obrigado por esse momento, Espírito Santo. Muito obrigado por você ter inundado esse espaço. Ter preenchido o nosso coração com amor, com satisfação, com alegria, com emoção. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem derramado nesses dias. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até amanhã em Romanos 11.